Alô? Alô, pessoal, boa noite. Vamos lá, eu vou chamar aqui a minha convidada, a arquiteta Ana Cristina Daré. Como hoje é dia da iluminação, para quem não sabe, né? Tudo a ver o nosso tema da conversa, que vai ser sobre isso. Só um minuto. Prontinho. Vamos ver, ela tá entrando. Alô! Boa noite! O pessoal tá Olá, boa chegando. noite. O pessoal tá chegando. E aí, hoje é dia da iluminação aqui no Brasil. Não sei, em Portugal, como é que esse é comemorado na mesma data, né? O pessoal tá chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Doutora Ana Lúcia, boa noite. Deixa eu ir cumprimentando aqui. Moçada, eu não estou vendo aqui no meu computador, só estou vendo no celular. Ó, Decura Feng Shui entrou. Boa noite. Te cumprimentando os nossos convidados. Amarilis. Boa noite, Amarilis. Amarilis Daré, deve ser seu Minha irmã. Amarilis. Tudo bem, Amarilis? Boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou. Tá entrando. Boa noite. Te cumprimentando os nossos convidados. Amarilis. Boa noite, Amarilis. Amarilis Daré, deve ser seu Maurício Serra, boa noite. Amarilis Santos Creation, boa noite. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Então, hoje é dia da iluminação, né? Aqui no Brasil aí em Portugal também deve ser, né? Porque deve ser mundial Sim, essa é Dia comemoração. Mundial da Iluminação. O pessoal está chegando. Para quem é meu convidado que não conhece a Ana, deixa eu apresentar. Então, a Ana Cristina Daré, ela é Lighting Designer, trabalha em Portugal, ela é arquiteta do escritório Lux Mais, né? Arquiteta titular. E hoje eu vou falar um pouco, porque na minha semana, para quem me acompanha, a minha semana está focada em iluminação para clínicas, mas uma iluminação, não é uma iluminação qualquer, é uma iluminação especial, que eu falo um pouco de clínicas e tratamentos humanizados, né? Quem está vendo, cada dia eu ponho uma gotinha, né? Um dia eu falo sobre maternidade, outro dia eu estou falando sobre fisioterapia, outro dia eu estou falando, cada dia eu falo um pouquinho sobre exames, tá? Que são iluminações especiais porque elas estão acontecendo com fibra ótica, né? São uma nova tendência para a humanização, né? O efeito teto estrelado já é conhecido, muito usado em quarto de bebê, né? Mas agora estão usando em maternidade, usando em clínicas que fazem imagens tipo ressonância, mamografia, e é isso. Então, é isso que é a humanização, né? Tornar o exame mais amigável, vamos dizer assim, mais acolhedor, né? E aí, Ana, conta um pouco, fala um pouco do seu trabalho, né? Que você tem com a sua experiência
de light design, né, com as clínicas. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Olha, eu tenho um pouco de cada lado. Eu tenho um pouco da experiência das clínicas e mesmo a experiência que foi a minha investigação de doutoramento, que é para os idosos. E esse estudo foi todo feito dentro dos lares. E os lares nada mais do que são clínicas também, né? Sim, com certeza. Então, foi um estudo que eu fiz e que a minha preocupação é nunca parecer os espaços que estava se fazendo, nunca parecer com a iluminação hospitalar, que se faz normalmente, que nas clínicas e lares se utiliza muito aquela mentalidade que é hospitalar, então tem que usar aquela luz muito branca, com aqueles downlights mesmo, que estão no teto de gesso, mas que não tem muita preocupação de como estão esses ambientes. E essa humanização desses espaços é super importante e a luz é importantíssima nessa parte, né? Porque não é só melhorar a parte de arquitetura, mas melhorar também a parte de iluminação. Verdade, Certo? né? Para também evitar um ofuscamento, né? Que é dependendo de como você está recebendo aquela Sim. luz ali na maca, né? É desagradável, né? Ofusca. Ou então É. numa uma cadeira de dentista, né? Também ofusca. E, então tem que tomar todo esse cuidado, né? E nas clínicas também nós temos que pensar, em clínicas que têm a parte do internamento, também pensar que quando está numa parte de internamento, por exemplo, no caso dos lares de idosos, quando tem duas pessoas no mesmo quarto e uma precisa de alguma assistência e a outra não, o que acontece é que se liga a luz, e quase sempre é a luz geral, e acaba se acordando a outra pessoa que não deveria ser acordada. Isso se a gente pode pensar a nível não de quartos particulares, mas, por exemplo, numa clínica que tem uma enfermaria, que são duas pessoas, né? Se Certo, não tiver um cuidado em relação a essa iluminação também, vai prejudicar de alguma forma, certo? verdade. E assim, então as dicas que você daria, né? Para não causar ofuscamento. Para não causar o ofuscamento ou encadeamento, como eu falo, é se preocupar muito, que é o primeiro ponto que é importante na distribuição da iluminação dentro do espaço. Preocupar o que está iluminando, certo? E o que vai ter. Isso precisa sempre de um bom projeto da parte dos interiores já preparado, certo? Porque daí você vai iluminar o que precisa ser iluminado. Iluminar a mesa do médico, ter o cuidado da iluminação, por exemplo, numa sala de exame, ou uma sala de fisioterapia, não ter iluminação na cabeça do paciente, para ele poder deitar e não ter uma fonte de luz bem em cima. Então, ter todo esse cuidado. E, principalmente, o que precisa? Uma boa distribuição. Prestar atenção, e esse é o ponto principal, na distribuição da iluminação dentro dos espaços. verdade. Então, a setorização, né, é fundamental, né? Aí o Exatamente. acendimento, né, também, né? Se pensar em acender uma parte, outra parte, né? Por exemplo, Sim, sim, um sim. oftalmo, né? O oftalmo faz o exame na penumbra, né? Então, ele tem ou uma dimerização próximo, né, da cadeira, do gris, e vai Exatamente. diminuir a luz, mas na hora que ele está fazendo a anamnese, né, diagnóstico ou analisando um exame que alguém traz para ele, ele tem que ter bastante iluminação na mesa. Então é tudo, né? Como você fala, É. setorizado, né? E procurar também na hora que for fazer a distribuição da iluminação, separar, ter iluminação em determinados setores. Por exemplo, eu não preciso acender um consultório inteiro se eu vou só estar atendendo na mesa. A sala de exame pode ficar, por exemplo, para um segundo, e isso permite uma flexibilização também da iluminação, certo?
O dimmer é muito importante dimerizar as lâmpadas. Para dimerizar não é uma coisa que é feita a posteriori, não, tem que ser pensado no projeto, já se pensar se o drive dessas fontes de luz, né, no caso do LED, se ele dali para ser dimerizável, certo? Não é a posteriori se pensar, olha, vamos dimerizar agora, porque isso vai causar um transtorno muito grande com a iluminação que já foi adquirida, a iluminação que já foi especificada, certo? Correto, correto. E, assim, quais as dúvidas que os arquitetos mais te procuram para uma setorização, assim, um caso específico para a clínica, né? O que eles mais te perguntam, quais as dúvidas mais frequentes, né, que eles costumam te levar numa Silvana, consultoria? a dúvida mais frequente é em questão da temperatura de cor da luz, certo? O que é temperatura de cor? É a cor da luz que está saindo daquela fonte de luz. A maior dúvida é justamente essa, porque normalmente o que se coloca, principalmente em hospitais, é aquela luz muito branca, muito dura, certo? E essa não é a luz ideal para todos os espaços, né? Nós podemos fazer um mix de uma luz que seja não tão branca, como, por exemplo, em 6.000 kelvin, que é uma luz muito branca, quase azulada, não precisa trabalhar com essa luz, mas tem uma luz branco neutro, em torno de 4.000 kelvins. Mas pode fazer também um mix que, conforme o espaço, podemos trabalhar com a 3.000, com a 2.500. Isso tudo pode ser utilizado dentro do espaço, certo? Isso tem a ver apenas com a cor da luz. Isso não está associado à questão de iluminar mais ou não. E isso as pessoas têm dúvidas, e os arquitetos também, de que acham que porque está com uma luz muito branca, isso vai iluminar mais. Não vai, certo? Eu posso ter o que vai iluminar é o fluxo luminoso que vai sair daquela lâmpada, certo? Daquela fonte, não vamos dizer lâmpada, mas daquela fonte. Então, o que é o fluxo luminoso? É a quantidade da luz que vai sair. Então, eu posso ter duas lâmpadas, vamos supor, com 2.500 lumens, ser uma branca, uma de 4.000 Kelvin e uma de 2.500 Kelvin, 3.000 Kelvin, que é uma luz mais amarela, e iluminar da mesma forma, certo? Essa é a dúvida principal. Eu preciso ter uma luz muito branca para poder iluminar melhor? Não. Isso vai depender também do espaço, por exemplo. Numa sala de espera de uma clínica, se eu puser uma luz muito branca, o paciente já está chegando ali com uma queixa, com uma dor, vamos assim dizer. Ele tem uma dor e ele está se recorrendo àquela clínica justamente por causa disso. Se eu tiver uma luz mais amarelada, mais reconfortante na sala de espera, já vai deixar esse paciente mais relaxado, certo? Numa sala Mais de exame. agradável, né? Mais agradável, né? Exatamente. Numa Mas o sala de exame. leigo, isso aí é um problema assim que eu tenho até na minha casa. Meu marido tá, não, mas para que luz amarela? Ilumina pouquinho, bota logo uma luz. Não, isso aí é luz funcional para ambientes, né? Mais elaborado, uma recepção, uma sala. Não pode botar uma luz, né, brancona, né? É isso que você está falando, temperatura, né? E também dá a sensação, né, de mais suavidade, né? Mais tranquilidade, Exatamente. né? E relaxa, né? Uma luz amarela, uma luz mais amarelada relaxa muito mais do que uma luz branca, né? Com certeza. E deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Acho que ainda não. Alguém tem alguma pergunta para a Ana? Então, Ana, eu gostei daquele seu artigo, até está no meu post de hoje, né? Sobre
o artigo de iluminação com efeito de céu estrelado para uma clínica de fisioterapia que você fez com o Wilson, né? Eu sou Salute da fase da fibra ótica. Da fibra ótica, E aí você fala pra gente como é que da experiência, para quem não leu o artigo, né? Depois eu boto lá um link onde vocês podem encontrar. E eu achei muito interessante que as crianças que tinham crianças excepcionais, não é isso? Em São Paulo, né? A Associação de Assistência à Criança, a ACD, né? E eles não queriam fazer, né, o exame, os exercícios, e depois da iluminação. Conta pra gente essa experiência, eu achei muito interessante, me chamou a atenção. Foi muito interessante quando eu tive contato com esse projeto, através até do Wilson, né? Que eu tive contato com esse projeto, que eu achei imensamente interessante, porque era uma sala que tinha uma iluminação normal, uma iluminação hospitalar, de clínica, uma iluminação super normal, e nessa sala era uma sala de terapia ocupacional de crianças com paralisia cerebral. E a queixa das terapeutas é que elas não conseguiam fazer os exercícios com as crianças, porque elas não se sentiam confortáveis, algumas crianças tinham até uma resistência para entrar naquela sala, muitas vezes as mães tinham que entrar para as crianças poderem entrarem. E o que eu tive quando fomos fazer um mapeamento comportamental, né, verificar como é que era feito o procedimento, e como é que essa situação se desenvolvia, a fisioterapeuta estava até explicando que, conforme a severidade do problema que a criança tinha, causava dor. E aquilo era muito complicado, ela não queria entrar. E aí foi feito um efeito céu estrelado, mas foi uma transformação muito grande. Tinha o efeito o céu estrelado com a fibra ótica, e tinha também alguns non-lights para iluminação, aquilo que eu falei, era um mix de iluminação. Tinha o efeito céu estrelado e tinha uns outros non-lights para, se quisesse deixar só aquilo, não tá ligando o efeito céu estrelado, não teria problema nenhum. Seriam dois sistemas em separado. E pintaram o teto de azul, foi pintado o teto de azul também, e começou-se a utilizar esse sistema de iluminação. E muitas crianças deixavam-se fazer o tratamento, não havia resistência, e até para entrar, tinham crianças que começaram a entrar e as mães já não precisavam, porque elas sentiam prazer de estar vendo aquelas luzinhas no teto, né? E uma coisa interessante no efeito céu estrelado com a fibra ótica, porque aqui em Portugal se faz o efeito céu estrelado com um outro sistema, com uns downlights muito pequenininhos aplicados no teto. Mas qual é a diferença disso? É que quanto mais próxima a fibra ótica estiver da fonte de luz, a iluminação vai ficar mais brilhante, né? Vamos assim dizer, bem mais brilhante. E à medida que vai se afastando, elas vão ficando mais fraquinhas. E isso dá aquele efeito daquele teto. E outra coisa também, não foi utilizada nessa situação, que também pode fazer o efeito céu estrelado cintilante, com cintilações, porque daí simula mesmo um céu estrelado. Não foi o caso da ACCB, certo? Não foi esse caso. Mas foi um caso muito positivo que conseguiu-se que as crianças pudessem usufruir de um tratamento e mais relaxadas também, né? Porque o próprio efeito já causa relaxamento, né? Nas pessoas. E eu achei interessante também que eles tinham um outro cenário, que era eles chamaram de, eu li lá, a cortina de luz, né? Conta pra gente como é que é isso. Ele vai mudando de cor?
Eles vão O trabalhando seu, com... a fibra ótica tem uma característica que para mim é muito interessante. Como a fonte de luz é remota, ela não está na própria fibra, ela é remotamente que ela é colocada. Na fibra não se passa energia nenhuma, energia, nem calor, certo? né? Nem energia nem calor. Então, pode-se pegar na fibra ótica que não vai se queimar, porque não passa calor ali, nem está quente, né? Então, o que que faz? Nesse caso, é feito uma espécie de um lixamento em toda a fibra ótica para a luz poder passar, porque na fibra ótica a luz só vai passar na ponta, e para ter esse efeito que teve na cortina de luz, tem que se. É um tipo de um lixar. Eu vou falar assim bem leigo, e tinha que estar o Wilson aqui para estar explicando isso como deve ser. Vou falar bem de leigo, mas é como se lixasse a fibra ótica para poder a luz também passar pelas laterais, certo? Então, qual era o exercício? Como é uma cortina, a, a, a fonte de luz é RGB, ela vai mudando de cor, certo? E o que era pedido para as crianças? Na hora que tivesse numa determinada cor, as crianças pegavam nessa fibra. Então, ia passando as cores, quando chegasse naquela cor que a terapeuta tinha pedido, a criança ia lá e pegava. É um estímulo, né? É um estímulo que estava se fazendo. Mas isso a fibra ótica permite, porque nós podemos pegar na fibra ótica, que não passa energia nenhuma. Assim, para mim, é uma característica das mais importantes da fibra ótica. Me chamou a atenção. Eu falei, poxa, como seria, né? Eles deviam ter filmado, alguém deveria filmar essa atividade da terapeuta, né? Para É, mostrar isso num vídeo. Seria interessante. Eu fiquei curiosa, né? Gostaria até de assistir com um efeito, né? Aí, então, eram três cenários, né? Um downlight, o céu estrelado, né? Com mini lâmpadazinhas, não é isso? Com não, o a céu fibra estrelado ótica, era com fibra ótica fibra mesmo, ótica. tá? Os downlights E, é que não. não, o downlight eu vi, né? Pela foto, né? Que tinham lá É, até os originais e não foi, a intervenção nem foi tão grande, né? Eles pintaram não. e mudaram alguma coisa do layout, não é isso? E setorizaram a iluminação, né? Sim, sim, sim. Mais importante que isso é a setorização, quer dizer, podia estar o céu estrelado aceso, né? Funcionando, e não estar os downlights funcionando, né? Da mesma coisa nas salas de parto humanizado, que você até colocou no post, que também é feito setorizado. Tá? Quando o céu estrelado tá ligado, a outra iluminação não tem tanta necessidade. Pode-se ter, pode, mas não é uma coisa primordial. A própria iluminação do céu estrelado já dá uma boa iluminação para aquele espaço, certo? Certo, mas é uma iluminação bem suave. E também pode ser divinizada, Sim. né? Pode Também. aumentar a intensidade, mas geralmente não é só isso, porque ela é muito fraquinha, né? Geralmente tem É, outros cenários ali, né? exatamente. Para parto humanizado, essas salas de pré-parto, né? Essas salas especiais, esses hospitais que tem Santa Joana, né? São Luís, né? Lá em São Paulo, a Promatre, eles estão usando esse tipo de iluminação. E De é iluminação. tendência, né? Mas aí daqui a pouco todo mundo vai estar usando. Imagina como você falou, né? Puxa, foi na minha futurista. Se eles tivessem, né, feito uma sala né, com sei lá, então a gente está lá tenso com as agulhinhas, né? Olha que legal. Né? Ou então massoterapeuta. Então tem N aplicações, né, na área de saúde. Sim, E sim, sim. essa coisa da resistência de fazer o exame, né? Amanhã eu vou colocar um post que eu falo sobre a ressonância, né? Tem muita gente que precisa ser sedada para entrar na sala de ressonância, porque tem fobia, né? Tem claustrofobia e precisa ser sedado. E eles fizeram uma avaliação e notaram que teve menos gente precisando ser sedada depois dessa experiência
com o efeito céu estrelado. E não tem só isso. Eles também fazem projeção na parede ou no teto, né? Alguma projeção de cenas, né? De paisagem, ou então, né? Ou um campo florido. Outro dia eu fui fazer uma monografia que eu notei que ano passado não tinha, a sala era a mesma sala, e esse ano eu notei que tá suave a iluminação. Aí comecei a ver que durante o exame tinha uma projeção, devia ter um projetor lá, né, que tinha umas cenas de flores, um campo florido, depois umas árvores. Então, assim, passa até mais rápido, né? Você não tem aquele impacto, né? E numa sala de ressonância, que é mais tenso, né? O exame que tem barulho, que tem, né, entra num tubo, eles fizeram uma pesquisa e constataram isso, que através da iluminação, né, tornou muito mais humanizada o procedimento, né, o exame, né, da imagem. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. Tenho medo de desligar sem querer, né? A gente faz umas besteiras, né? Vamos lá. Laísa entrou, minha fotógrafa. Quem mais? Simone, tudo bom? Boa noite. Quem mais? Deixa eu ver aqui que está chegando gente. Vamos lá. Periotan. Boa noite. Alguém tem alguma pergunta sobre a iluminação humanizada? Vamos ver se alguém... É porque no celular é bem pequenininho, não consigo. Bom, e assim, ver se tem. Rose, boa noite, Rose. Ver se tem alguém que deixou alguma perguntinha. Vamos lá. O que mais que a gente... Não, falamos da luz... e a luz direta e indireta também. Isso é um outro ponto também que é interessante. Quando eu estava preparando para essa live, coincidentemente, eu fui fazer uma consulta de medicina chinesa, que engloba a acupuntura e a acupuntura. E foi interessante porque eu fui numa clínica que eu ainda não tinha ido, e que fui, e me chamou a atenção toda a iluminação que estava naquele espaço. Desde a recepcionista até a sala ao consultório de atendimento. E aí eu vi uma coisa que eu achei super interessante, não fosse a luz muito branca que estava nesse espaço, que é a iluminação indireta, que é a iluminação que se faz através de reflexão, certo? E eu acho que isso é interessante. A iluminação direta tem que ser em pontos que seja importante ter uma boa iluminação para, por exemplo, na recepção, ter uma iluminação direta em cima daquela bancada, da mesa que vai se atender o paciente, que vai se utilizar para fazer a ficha do cliente. Ou então, dentro do consultório, sobre a mesa de trabalho do médico. Aí sim nós precisamos de uma luz direta, porque é uma luz que tem que ter uma exatidão muito grande e utilizamos uma luz direta. Mas no restante do consultório nós podemos trabalhar também, e nas próprias salas de espera, trabalhar com a iluminação indireta, quer dizer, aquela iluminação que se consegue através da reflexão da luz nas paredes e nos tetos. E até dentro da luminária, como era o caso desse consultório. Ele tinha uma iluminação, uma iluminação de teto, em que eram uns candeeiros grandes encastrados, deixa eu falar português do Brasil para entender, encastrados, são... embutidos. Embutidos no teto,
e que você não via a fonte de luz, mas via a luz sendo refletida lá dentro. Se aquele candeeiro tivesse um dimmer, era perfeito para aquela sala, porque era o restante da sala de atendimento em que acabava até a terapeuta precisando ter um outro candeeiro, que a luz era muito branca e ela acabava por desligar, então ficava com aquela luz acesa. Mas esses dois tipos de luz são super importantes. Luz direta em cima de locais que sejam realmente necessários, porque vai se fazer um preenchimento de ficha, mesmo trabalhando no computador, com o ecrã do computador, precisa dessa luz direta, e trabalhar com a luz indireta em todo o resto do ambiente, que é feito apenas com reflexão, porque daí sim dá uma luz agradável e que não vai ser muito agressiva, certo? Certo. Não ofusca, né? Não incomoda, né? Não, E não, agora o não. pessoal está usando aqui no Brasil, é meio que moda, né? Usar os perfis, né? Fazer aquele perfil de mental, ou embutido, ou então para fora, na parede, no teto, e às vezes vem na parede, sobe, vai e segue no teto. Eu até acabei de fazer Sim. uma clínica que eu usei isso. Né? Ele tem a luz mais neutra, né? E tem a luz mais branca e a luz amarela, né? Você pode também optar. Você acha adequado esse tipo de coisa para recepção? Sim, Agora é sim. meio Eu gosto moda, né? muito. Aqui no Brasil, né? Isso. Não sei aí em Portugal, mas aqui é meio moda esses Em Portugal, desenhos de luz, né? lógico, se for numa clínica que de um atendimento mais de um determinado público, sim, utiliza, mas as linhas que a gente chama de linhas de LED, as linhas de LED eu ainda não vi em nenhuma clínica, não. Mas as linhas de LED, que são esses encastrados, as linhas de LED são muito, muito interessantes, porque você pode vir do teto para a parede e criar aquelas linhas de luz dentro do espaço, né? E pode ter as 3 temperaturas de cor, sim, dentro da própria luz. Isso que você vai regular, pode ter uma temperatura de cor ou outra numa mesma luminária, certo? Numa mesma linha de LED. Certo. Porque agora se usa muito isso, né? Em recepção e na linha de LED. É bem atual, né? E funciona, Eu já né? usei Também. não em clínica, mas já usei no hall de entrada de um edifício. Eu fiz o projeto de um hall de entrada de edifício em que eu tinha essas linhas de LED que vinham da parede e iluminava até para demarcar, porque tinha nesse hall de entrada tinha os elevadores e escada para demarcar até onde era a escada, certo? Então eu utilizei, não numa clínica, mas isso numa clínica também deve ficar fantástico, principalmente na sala de Funciona. espera, né? Funciona, né, pessoal? Usa. Eu até estou usando agora no meu um projeto que estou entregando agora, de uma clínica de oftalmo que a gente usou na recepção. Né? Vamos ver se alguém reclama, vamos ver. O cliente topou, gostou, mas vamos ver vamos ver como é que vai funcionar, né? Eu achei ligado, né, que estava ok, mas estava montando ainda a marcenaria. Bom, o que mais? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que a gente está falando. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A gente está falando e está... Ana Maria entrou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, deixa eu ver se tem, né? Porque às vezes passa, a gente está conversando e passa batido, né? Acho que não tem pergunta por enquanto, não. Bom, então é isso. Você quer acrescentar mais algum detalhe? Que aí também já está tarde, né? Em Portugal. Nós já estamos com mais de uns quase 40 minutos aqui falando. Né? Aí em Olha, Portugal já, né?
quase meia-noite já. É, Tá tarde. quase é amanhã. Eu tô te explorando, tô te cansando, desculpe. Não, de jeito nenhum, nem de jeito nenhum. É um prazer estar conversando com você sobre isso, ainda mais nessa iluminação humanizada. Eu queria só deixar um outro apontamento que eu acho interessante, que Uhum. essa questão da iluminação dentro dos espaços não é uma coisa que é porque eu acho ou que outros lighting designers acham da importância da iluminação. Mas é um estudo que está vindo se fazer, e eu estava vendo um post até da Martina Fratura, que faz investigação também nessa área, foi um post no LinkedIn, sobre um artigo que ela publicou numa revista italiana, só sobre espaços de trabalho, né? É, e uma clínica não deixa de ser um espaço de trabalho, que ela está atendendo um paciente, né, que está indo lá por alguma queixa, mas dentro dessa clínica tem vários setores que vão estar trabalhando também, que aquilo é um trabalho. No meu caso do médico, que está indo lá para o atendimento, e aquilo é um trabalho dele, os funcionários que estão atendendo na recepção, né, os funcionários da recepção, e mesmo alguma sala, conforme a clínica, tem a farmácia, tem a sala, por exemplo, de esterilização de algum equipamento, quer dizer, tem pessoas que trabalham também na clínica que são funcionários e não estão ali apenas como um utente, né? Um paciente que vai lá, é atendido e depois sai e vai embora, certo? Mas pessoas que estão ali durante muito tempo. E aí ela fala uma coisa interessante, que a neurociência tem vindo a estudar essa questão da importância da iluminação e como que nós temos mecanismos dentro do nosso cérebro que vai procurar, que vai dar resposta a essa sensação de conforto ou não com determinadas iluminações, certo? E isso é muito importante da gente ver, de a gente perceber que a iluminação é muito importante, mas não é uma coisa que falamos que é importante, pronto, mas que tem uma fundamentação científica para a importância dessa iluminação e da sensação que a iluminação vai causar no ser humano, principalmente nesses espaços. Então, é muito importante que um lighting designer ou um arquiteto, quando vai fazer um projeto e quando vai pensar nesse projeto, pensar como você está pensando, vamos ver como é que aquele espaço está sendo utilizado, o que eu preciso para cada espaço, como vai funcionar. E aí a gente voltar lá na nossa aula de briefing, né? No nosso curso de briefing, onde vai se falar da questão de fazer um mapeamento comportamental. É ir para lá e ver como que aquela clínica está funcionando, para quê? Porque daí nós temos mais garantias de que aquele projeto de iluminação vai ser um sucesso, porque nós vamos usar a iluminação certa no local certo, com a temperatura de cor certa, com a distribuição certa, com um índice de reprodução de cor daquelas lâmpadas também eficientes, né? Que tem que ser com mais do que 80%, para que nós possamos ver, por exemplo, na clínica dermatológica, nós temos que ver mesmo o tom da pele, e essa reprodução, esse índice de reprodução de cor é muito importante também. Mas isso é preciso que o profissional que esteja fazendo esse projeto de iluminação esteja atento a todas as necessidades daquele ambiente. Desde o utente que vai entrar, vai utilizar aquele espaço, vai sair, mas principalmente ele, porque tem uma queixa, ele vai entrar ansioso, ele vai entrar com sentido de dor, sentindo dor, como ele vai estar dentro daquele ambiente, como ele vai encarar todo aquele processo. No caso, por exemplo, de uma
ressonância magnética, ele está indo lá porque ele precisa de saber se ele não tem um outro problema mais sério e ele precisa estar calmo, porque isso vai influenciar também no exame que está sendo feito. Para nós mulheres com a mamografia, que é muito agressiva, né? E que precisa ter um ambiente relaxado, mas também para os médicos, para os enfermeiros, para os funcionários do atendimento da recepção, para todas essa equipe de apoio também, que aquilo ali é um trabalho que eles também estejam bem e que não saiam de lá com dor de cabeça, com outros problemas que estão associados. Então, a neurociência também está vindo estudar cada vez mais e perceber como que vamos nos comportar em relação à iluminação que está sendo prevista para o espaço que está sendo utilizado para aquele espaço. Verdade. Você chama de mapeamento comportamental, né? Em ergonomia a gente chama diagnose, né? Diagnose do problema, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? O profissional vai ficar ali observando, né? Como é que funciona. Às vezes fica filmando, né? Antigamente fotografava, agora hoje em dia fica filmando. E ele vai observando a cada momento do dia o que vai acontecendo e a reação, né, do paciente ou então do funcionário que está trabalhando ali naquela estação de trabalho, né? E ele vai fazer a intervenção necessária, né? Mais luz, menos luz, vai, enfim, criar ali uma solução, né, para atender melhor, né? Exatamente. Se eu vou usar uma luz direta, se eu vou usar uma luz indireta, se eu vou usar uma temperatura de cor da lâmpada ali de 3.000 ou de 4.000, certo? Essa série de parâmetros dentro da iluminação é muito importante, porque não existe uma iluminação standardizada, não existe uma iluminação pronta que eu vou ali, busco e aquela iluminação é boa para aquele espaço. Então, eu tenho uma clínica de odontologia, eu tenho a sala de atendimento, né, do dentista, eu não tenho uma iluminação estándar para colocar naquele espaço. Eu vou ter que estudar para ver como que eu vou utilizar. Vai ser a melhor iluminação para aquele espaço. Pensar sempre assim, não há iluminação pronta. Nós temos que ver, e a psicologia ambiental também, que fala no mapeamento comportamental, está aí justamente para nos auxiliar também nessa parte, no que é a diagnose para a ergonomia e que para a psicologia ambiental chama-se mapeamento comportamental, certo? Que é prestar atenção e ver o que está nos pedindo, né? Que o próprio espaço pede, o próprio trabalho que está sendo desenvolvido naquele espaço também pede uma iluminação específica para aquele espaço. Verdade. Não sei se eu Agora fui você muito apontou técnica, uma coisa boa de comentar sobre o consultório odontológico. Cada especialidade, por exemplo, tem o dentista que ele vai trabalhar o clareamento, então ele precisa uma luz bem fidedigna, né? Para ele fazer a comparação lá como se a amostra da cor que ele quer, né? Tem que ser uma coisa muito fidedigna, né? E tem os tratamentos gerais. Outro dia eu estava no meu dentista e me chamou a atenção porque ele tinha aquele refletor que não fica diretamente nos olhos, né? Mais para ele iluminar aqui o foco na boca. E ele tinha uma proteção, né? Uma proteção de TNT no refletor dele. Aí eu sou muito curiosa, perguntei, mas por que você botou isso? Ele riu, eu falei assim, aí, a cada paciente que saía, ele trocava aquilo, né? Porque agora tudo higieniza, né? Troca a roupa, troca, né, o avental, troca a máscara, troca, né, tudo, né? Luva e higieniza tudo. A cada paciente, né, leva um tempo higienizando e tal. Aí eu pensei que fosse por causa da pandemia. Aí ele me explicou que não. Que é até interessante, o refletor que ele usava tinha umas luzes amarelas, tinha umas luzes mais fortes, né? Que ele também ajustava a intensidade. Aí ele falou assim, por que eu coloco isso? Bastidores, estou contando aqui.
Porque não, esse design dessa lâmpada, dessa luminária, desse refletor, não é legal, Silvana. Eu falei, por quê? Porque ele é um acrílico que o paciente está vendo o que eu estou fazendo e não me interessa que ele esteja vendo o que eu estou fazendo. Então, eu ponho essa proteção, também não ofusca, ajuda a não ofuscar muito, mas eu tenho segundas intenções, eu não quero que o paciente veja o que está acontecendo dentro da boca dele. Eu falei, faz sentido, né? Pensa bem. Também a gente fica nervoso, né? Tá vendo lá, né? Cortando, fazendo alguma coisa que ele sabe que você não vai sentir dor, mas a pessoa fica nervosa, né? Então, você vê que cada especialidade, cada estação de trabalho para uma determinada tarefa, né, você tem um detalhe, né, uma coisa muito específica que isso um arquiteto não percebe, né? Só ele ali no dia a dia que ele teve essa sacada de ter esse cuidado, falar, não, eu vou botar uma proteção aqui, porque o cara não vai ver o que eu estou fazendo na boca dele, não me interessa, porque ele vai ficar nervoso, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação, que é uma coisa que, né, ilumina, para ele é funcional, para o paciente, se não posicionar direito, vai ofuscar. Então, e aí eles estavam conversando com vários dentistas, eles me explicaram, não, se for uma pessoa de clareamento, tem que ter uma coisa muito fidedigna. Se for uma outra especialidade, pode ser uma luz geral, dependendo do que ele vai fazer. Claro que todos precisam de bastante luz, mas vai ter um tipo de lâmpada, né, mais adequada para essa tarefa, né? No caso desse do clareamento, sempre com o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor, sempre muito alto. Precisa que isso tenha acima dos 80% de índice de reprodução de cor, porque daí sim você consegue ver a diferença. Não sei se vocês se lembram há uns anos atrás, quando nós ainda não tínhamos o LED tão difundido, que trabalhávamos com as lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme a loja a gente pedia para ir lá fora na luz do sol para ver realmente qual era a cor, porque o índice de reprodução dessas lâmpadas não era... Eu faço isso. Eu faço isso. Eu vou escolher um revestimento, às vezes eu saio da loja, então quer dizer que, não está bem iluminada a loja, né? Porque eu falo, não, deixa eu ver ali a luz natural, peraí. Aí levo, às vezes, cerâmica lá fora, volta. Então, não vou dizer o nome da loja, mas às vezes eu faço isso. Eu levo na luz natural, porque... se você não tiver um índice de reprodução de cor muito alto, e isso é a minha preocupação quando eu estou desenvolvendo um projeto, um dos parâmetros que eu olho na hora de escolher o LED que eu vou utilizar naquele projeto, é sempre ter acima de 80%, certo? 90%, se a gente conseguir... Mas quanto mais alto for o IRC, né, o Índice de Reprodução de Cor, mais fidedigna, mais próximo estamos da luz do sol e mais fidedigna vai estar a cor. E no caso do dentista que trabalha, do profissional que trabalha com clareamento, ter sempre uma temperatura de cor bem mais alta para que ele possa distinguir o que era antes e o que fica depois que ele faz o clareamento. E foto, né? Que também eles trabalham com documentação, né? Tirando foto, né? Tudo isso. Bom, deixa eu ver se aqui... Então, acho que... Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, gente. Vocês estão muito tímidos hoje. Ninguém tem alguma pergunta, não, sobre iluminação com fibra ótica? Aproveita, a Ana é doutora nesse assunto. Ana, fala então do seu curso, que você vai estar organizando aí um curso, vai lançar um curso. Fala aí pra gente o que você... eu estou tentando... arquitetos aqui na live, né? Aí no Brasil vocês têm cursos fantásticos sobre iluminação, curso básico de iluminação, que é interessante. Aqui em Portugal a gente já tem mais dificuldade, não há cursos, e com a minha experiência e a minha especialidade eu resolvi
e dando alguns módulos de iluminação, que eu dou formação para técnicos de vitrinismo, onde eu dou justamente o módulo de iluminação, não só de vitrines, mas da própria loja, né, dentro da vertente do visual merchandising, e dou também o módulo de iluminação para pós-graduação em decoração de interiores. Lembrando que Portugal tem é, para tem uma série de especialidades, especificidades para cada design de interiores, decorador de interiores, arquiteto de interiores. Para cada um, ela tem umas especificidades e tem várias designações. Então, eu dou justamente para decoração de interiores, eu sou professora do módulo de iluminação. E a minha ideia foi sair de apenas um módulo para passar a ter um curso, tendo um curso básico para responder algumas questões que até eu sei que muitos termos que eu fui utilizando, de temperatura de cor, de índice de reprodução de cor, as pessoas não é de conhecimento geral, e até para desmistificar isso, e até um pouquinho para ensinar como a gente vai comprar uma lâmpada quando a gente chega nas lojas, ou no Leroy, ou no IKEA, ou em qualquer loja, para poder decodificar o que vem dentro da caixinha, porque as nossas caixinhas, não sei como é no Brasil, já tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, não sei como é no Brasil, mas a quantidade de informações que tem numa caixinha de lâmpada é muito grande. E as pessoas não sabem realmente identificar e acaba não comprando a lâmpada certa justamente porque não tem todas essas informações. Então, a minha ideia é realmente ter um curso, pegar essa experiência toda que eu fui tendo ao longo da minha atividade profissional e mais ainda com a investigação do doutoramento, que é onde eu sou especialista, através do doutoramento, trazer essa experiência e divulgar essa experiência para que outras pessoas também possam estar trabalhando nessa área, ou para os próprios arquitetos, quando vão conversar até com lighting design de algum projeto que precisam, tenham essa clarificação desses pontos, que eu acho que é importante isso ter. Não precisa falar iluminez, mas que todas as pessoas entendam quais são os termos que nós usamos e que a gente não fique só falando de iluminez, de temperatura de cor, de IRC, mas que isso seja de conhecimento de todos. E que isso é muito interessante. Então, eu estou com a ideia de fazer isso, vamos ver. Vamos ver se conseguimos concretizar. Já estou até em negociação, vai ser online, certo? Vai ser um curso online. Já estou em conversação até com uma plataforma portuguesa para nós estarmos fazendo, e há interesse da parte dele, e que principalmente que esse curso seja certificado, né? Que tenha certificação do IFP, para que isso não seja um curso livre, um curso que não tem certificação. Então, estou em negociação, vamos ver se eu consigo concretizar conseguir, com certeza, vai sim. Essa é a minha vontade. Olha, já estamos com quase uma hora de live, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Heloísa, que eu não tinha falado. Oi, Heloísa! Tudo bem, querida? Ela está no Uruguai. Você está no Uruguai? Não, que ela vive no Uruguai no Rio Grande do Sul, né? Ciro. Entrou. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Se alguém tem alguma pergunta. Vamos lá. Acho que a Heloísa, já falei com ela. Mais alguém? Bom, então é isso. Já que ninguém tem alguma pergunta, vamos encerrar, né? Que já uma hora está de bom tamanho, aí já são meia-noite.
Aqui são 8 da noite, mas né, aí você tá aí com algumas horas na frente da gente. E eu te agradeço imenso, né? Por você dar tantas explicações e colaborações. E depois eu vou botar lá o link, depois você manda o link do seu artigo para quem quiser ler aquele da parte da fisioterapia, que eu achei muito interessante, né? E é isso. Sim, Muito obrigada. eu acho que, inclusive, de artigo não tem só esse, tem um outro artigo que eu escrevi também com o Wilson. Wilson, Ah, né? tá. Se tiver outro link também, eu te passo outro link também. Eu quero te Ah, tá agradecer, bom. Silvana, pelo convite, de Imagina, eu que poder estar aqui agradeço. falando um pouquinho da minha experiência como lighting designer. É, e agradeço imenso. E espero que tenha atendido aquilo que era a sua expectativa para essa live. Sim, claro, foi ótimo. Então é isso. Olha, parabéns de novo, porque eu abri a live dizendo, dando os parabéns, que hoje é dia do Light Design. Lighting Design, Hoje é Dia né? Mundial da Mundial. Iluminação, Se tem né? alguém aí na live que seja, parabéns, ok? Então é isso. Fiquem bem, boa noite. E amanhã eu vou fazer uma postagem sobre, mais uma vez, sobre um assunto de humanização em clínicas, sendo para a área de ressonância magnética, tá? De espaço humanizado com iluminação especial para fazer esse tipo de exame, tá ok? Então, uma boa noite e é Boa isso. noite. Até a próxima, Boa então. noite. Tchau, Até, tchau. até. Tchau, tchau.